Bom dia, pessoal. Tá entrando a nova lista de ranking, terceira edição. Mas antes de ir pro tema, vamos para duas enquetes. A primeira enquete vai ser agora. Roda no ar, coloca no ar. E a primeira enquete, a pergunta era: qual é o personagem que você jogava no jogo do Mario? E você está vendo a figura do Mario, 2% votaram no Mario. E lá pro final do programa, eu vou divulgar o segundo resultado da enquete. E o tema do novo lista de ranking, terceira edição de hoje, são os três apresentadores que pediram demissão do SBT depois da morte do Silvio Santos, que não tiveram prestígio nenhum. E vamos com a terceira posição na lista de ranking, na nova lista de ranking dos três apresentadores pedindo demissão e depois da morte do Silvio Santos e não tiver prestígio. Roda no ar, coloca no ar. Em terceiro lugar, aparece ela, a Cristina Rocha. Ela é apresentadora, jornalista. Cristina Rocha, ela teve seu primeiro programa do Alô Cristina. Parece que ela apresentou fantasia. E depois ela começou a comentar o caso de família. Muitos dizem que é caso de baixaria ou caso de polícia. O que tinha de barraco ali. Bom, na época que o Silvio Santos estava vivo, o programa de Cristina Rocha foi indo, até que o senhor Abravanel papocou, segundo o pastor. O homem papocou ou descarnou, mas eu prefiro o papocou, é melhor, é mais engraçado, é mais divertido. Depois o Silvio Santos ter papocado, o SBT começou a mexer em alguns programas e mirou em quem? Na Cristina Rocha. Tiraram o programa do Casa de Família do ar, começou a investir em programa policial, como A Hora da Notícia, e que eu fiz o programa Notícia da Hora, em homenagem à Hora da Notícia do SBT. A princípio, quem comandava o programa era Cristina Rocha e o Marcão do Povo. Só que uns 3 dias do programa ter feito sucesso, Cristina Rocha, ela não se sentia bem com as imagens que via de sangue, atrocidade e tal coisa. E aí ela não se sentia bem e ela pediu para sair. Quando Cristina Rocha pediu para sair, já tinha rumores que a Globo, a TV Bobo, estava de olho na Cristina Rocha e estavam pintando suspeita que Cristina Rocha pode correr risco de aparecer
no Domingão com o Hulk e fazer algumas aparições ali na Globo ou no TV Bobo, para ver se ela manja bem do negócio. Aí apareceu rumores que Dani Beruti no canal do Léo Dia TV, um jornalista Flávio Rico, teria dito que estava com ciúme da Cristina Rocha e queria que ela voltasse pro SBT de novo. Bom, tinha tudo para dar certo o Cariúcha, até porque Cariúcha já dava sinais que ela não estava gostando de ser comentarista do Fofocalizando e queria ter um programa para ela comandar. Dizem nos bastidores que Cariúcha foi muito bem, mas a cúpula do SBT miraram na Cristina Rocha e chegaram à conclusão que o caso de família tem a cara de Cristina Rocha. E aí o SBT, a Dani Beruti, ligou para Cristina Rocha pedindo para ela voltar para o SBT para ela retomar o comando do caso de família. Só que quando ela voltou, não foi aquele grande sucesso. O programa já tinha flopado. Aí, Cristina Rocha reclamou porque a audiência estava baixo, não era o que ela estava esperando. Aí, o programa era 2h13 e pouca da tarde. Para depois vir o Fofocalizando. A estratégia não deu muito certo. Aí o que fizeram? Teve que botar a Cristina Rocha depois do Fofocalizando. Subiu, pelo que eu sei, subiu um pouco, mas não foi suficiente. Aí, vendo que o programa estava flopado, não estava rendendo, num caso aí, tiveram que botar a Cristina Rocha no final de semana. Cristina Rocha, quando soube, ela não gostou, disse que queria sair, ia fazer só 2 finais de semana e depois ia rapar fora. E foi o que aconteceu. A Cristina Rocha, não satisfeita, pediu demissão e caiu fora com a promessa que nunca mais iria voltar para o SBT+. Mas eu vou dar minha opinião aqui sincero. Existia uma série de sátira que eu fazia, O Incrível Hulk, que era uma sátira da série do Incrível Hulk, agora com o Bruce Banner, e no papel de Bruce Banner. Quando eu voltava com a série do Incrível Hulk, não foi muito sucesso não, viu? Não teve aquelas grandes audiências, como no caso a série do Super Grande e do Ultra Dog, A Volta, também não foi o mesmo sucesso do que anterior. Então, nesse caso, infelizmente, a expectativa é grande, mas felizmente não deu. Só engaja uma vez e olha lá. E aí, minha conclusão é o seguinte: se Silvio Santos tivesse vivo, mas parece que Silvio Santos gostava muito de Cristina Rocha.
Eu acho que o Silvio Santos não deixaria acabar o programa de Cristina Rocha. Eu acho que manteria, mandava lá a cúpula deixar, mesmo que flopasse ou não, deixaria o programa. Se bem que o Caso de Família já foi exibido à noite. Então até que mudaram a logomarca do programa. Em vez do vermelho, um pouco laranjado, botaram mais para azul um pouco claro, azul bebê. Mas com o papocamento do Silvio Santos, realmente, a dona que é dona, né? Aí pode criticar, né? Infelizmente. Aí teve que fazer as coisas. E aí, na entrevista que ela deu pro Flávio Rico, Cristina Rocha diz que se arrependeu, diz que algo estava dizendo a ela para não voltar, mas ela foi. Pronto. E se pensa ela voltar para o SBT, eu acho que ela não volta. E vamos agora para a segunda posição da linha de ranking dos 3 apresentadores sair pedindo demissão depois do papocamento do Silvio Santos e não teve prestígio. Bota no ar. Bom, e o segundo posição é ele, meus amados. Eu tenho fotos. Ninguém sabe que sou eu. É ele mesmo, o Léo Dias. Léo Dias, ele é jornalista, especificado em fofoca. E ele, às vezes, dado um investigador da fofoca, procura saber tudo. Mas o que aconteceu? Enquanto o Silvio Santos estava vivo, o Léo Dias estava lá, fazia até uma transmissão aqui diretamente de Recife, só com o logomarca dele aparecendo. Mas, até aí, enquanto o Silvio Santos não tinha um certo conhecimento, ficou rolando lá, mostrando a logomarca do canal dele e tal. Bastou um homem papocar. Aí, uma das filhas de Silvio Santos teve que contratar o inimigo do Silvio Santos, que nunca foi com o tal de Ronald Faria. E ele já entrou mandando em tudo. Só que o que é da questão, quando o Ronald estava vendo, fofocalizando, e viu o microfone do Léo Dias, e que não era do SBT, ele entrou em contato com a direção, mandando tirar a propaganda do Léo Dias e só botar no SBT. Porque, pelo conhecimento do Silvio Santos, ele nunca permitiu que ninguém fizesse o merchan no canal dele, a não fosse ser autorizado dele. E aí criou-se o climão do Léo Dias. Quando soube, ficou uma cara desse tamanho. E nessa época, Cris Flores já tinha rapado fora. Depois daquela história da Larissa Manoela. Eu vou dizer uma coisa pra você. Tudo que indica, o pessoal maior a pau em cima da Cris Flores e ela botou o pai no meio. Aí ninguém sabe qual é a verdade, né? A gente não vai descobrir, porque ela não vai dizer a verdade mesmo. E depois disso, o Léo Dias ficou faltando. E depois, quando descobriram que
que Léo Dias estava sendo negociado pela Band, já se vinha o vira-volta. O Léo Dias ligou para o SBT dizendo que não volta mais para o SBT. Essa foi a bomba do dia. E aí, descobrindo que ele foi contratado pela Band, aí veja a diferença para Cariúcha para Léo Dias. Léo Dias já era da casa. E ele tinha alguns problemas. Parece que ele não queria despedir mais. O Cartolano pediu ao diretor para ligar para Léo Dias logo para se despedir. Então, por ficar o tempo mundo da casa, ele foi privilegiado a despedir no ar. E Cariúcha, se achando a última pacote do pacote da bolacha, lascou-se. Não tenho nem privilégio do que Léo Dias. Então saiu, tá na Band, e o programa e o Léo Dias começou com o pé esquerdo. Foi flopando o melhor da tarde, só tinha fofoca e não rendia nada de audiência lá. Mas eu vou dar minha opinião aqui em relação a Léo Dias. Se o Silvio Santos, vamos supor, se o Silvio Santos tivesse uma consciência do que estava acontecendo, Silvio Santos, você sabe que quando ele era vivo, ele era exigente. Ele não amaciava, alisava a cabeça de ninguém, não. Ou seja, se o Silvio Santos tivesse conhecimento de Léo Dias fazendo propaganda, tudo que indica, ele iria mandar tirar o programa, a logomarca do Léo Dias do ar. Agora, se para Silvio Santos ele via que a audiência estava subindo com a propaganda de Léo Dias, talvez o Silvio Santos ele não faria questão de deixar o logomarca do Léo Dias no ar. Porque o Silvio Santos, tudo para ele é audiência. Se for a propaganda, e é como ele falou da propaganda da Netflix já no programa, a Netflix já ligou para Silvio Santos oferecendo pacote totalmente grátis. Ele não precisava pagar por justamente fazer o programa, a propaganda. Então é aquela história, peraí, mas quer dizer que fazer propaganda de uma coisa, eu vou receber uma coisa de graça assim? Depende da ocasião. Foi como o pessoal disse, Silvio Santos era visionário. Ele via todos os talentos e que era para garantir, ficava na emissora. Agora, tem casos de apresentadores que é justamente que eu vou fazer outra lista de ranking no qual o Silvio Santos demitiu na cara dura. Agora tem coisas que ele protegia e tem coisas que ele não protegia. Se ele batesse o olho em alguém, ele já protegia. As pessoas que não eram beneficentes, ele não fazia muito questão não. Então,
no caso, se o Silvio Santos estivesse vivo hoje, aí Léo Dias teria que torcer para Silvio Santos deixar a Léo Dias aparecer. E aí, Léo Dias aparecendo aqui em Recife, para dar aquela migué toda pro lado de Recife, né? Aí pronto.